Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia e boa tarde para quem já almoçou. Aí, hoje falando, dando as boas-vindas aí, como fala meu amigo Fábio Nasa, um grande ícone na apometria. Pessoal, eu venho conversar aqui com vocês. Hoje eu venho falar da quinta lição que aprendi do Brasil ao Chile. As 11 lições da série que eu estou fazendo para fazer o convite para vocês irem lá no shopping, na Livraria Vanguarda, dia 16/6. Vamos fazer o relançamento desse livrinho aqui, essa história que eu experienciei na própria pele, que é o livro Sair para uma Caminhada e as 11 lições que aprendi do Brasil ao Chile. Tá? Então hoje vou falar sobre a quinta lição. Claro que eu não posso dar muito spoiler, então estou só falando das lições, senão fica sem graça na hora de ler o livro. Tá? Bem-vinda aí, Alessandra. Então, o que o quinto capítulo fala? O poder da gratidão abre portas inimagináveis. Agradecendo pelo que temos e pelo que queremos, com o sentimento de já termos conquistado. E assim eu começo o quinto capítulo do livro e a quinta lição fala. Vou esperar mais um pouco agora, o pessoal chegar, e eu vou falar da quinta lição. Enquanto isso, eu vou deixar algum recadinho, que hoje é terça-feira, cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. O recadinho que eu quero deixar é o seguinte. Temos hoje aqui, né? No Centro de Terapias Integrativas, Holísticas e Quântica Mãe Maria, temos o Reiki para o público. Temos a apometria também para o público. As terapias oferecidas aqui pelo Centro de Terapias Integrativas, Holísticas e Quânticas Mãe Maria são terapias e valores populares, tá? São mais voltadas para energia, né, e espiritualidade. Então, mais voltadas para a parte espiritual. Nós temos uma equipe preparada para fazer esse tipo de trabalho, que é o Reiki e a apometria. A apometria, ela se dá apenas com agendamento, né? Tem que preencher uma ficha, tem que marcar. O Reiki é por ordem de chegada, tá? E lembrando que na última terça do mês, sempre na última terça do mês, a gente tem um atendimento médico astral aqui no Centro de Terapias Integrativas Mãe Maria, que é voltado mais para a saúde, tá? É necessário marcar também, que nem nas apometrias. Bom, então hoje, seja bem-vindo aí pessoal que chegou. Hoje eu abri essa live para falar da quinta lição das 11 lições que aprendi do Brasil ao Chile. Eu estou fazendo essa série justamente para lembrar o pessoal que dia 16/6 agora, 16, a gente vai fazer o relançamento do livro. Ele estava um pouco em stand-by, né? Para quem não conhece o livro, tá aí, ó. E a gente vai fazer o relançamento dele lá no shopping, na Livraria Vanguarda, tá? A gente vai ter uma confraternização lá, vamos bater um papo, trocar uma ideia. E mais é para confraternizar mesmo. E o pessoal que se interessar comprar o livro, e a gente já pode ir entrando em contato comigo, que eu tenho aqui para vender. Beleza? Então vamos falar da quinta lição. São 11 lições que eu coloquei no livro, que eu aprendi do Brasil ao Chile. E a quinta lição fala: a ansiedade e a impaciência são representações nossas para o universo, de que não estamos confiando totalmente que o melhor possa vir ao nosso encontro. Então, quando a gente está ansioso e impaciente, a gente começa aqui. Qual é a mensagem subliminar que a gente manda para o universo? Que a gente não está confiando, que a gente não tem fé suficiente, a gente está duvidando. E aí eu fico impaciente, eu fico ansioso, querendo controlar o futuro, tá? E a gente bem sabe que o futuro, quando a gente está com um presente descontrolado, o nosso futuro vai ser descontrolado. Então não adianta a gente ir lá no futuro e ficar criando expectativa, né, ansioso pelo resultado. O importante, o resultado vai ser reflexo do nosso presente. Então, quando a gente está ansioso e impaciente, a gente está mostrando que a gente não está confiando na energia do todo, no Criador,
tá? No universo, que alguns chamam de Deus. Bom, vem da nossa necessidade de controlar. Então, a gente não está confiando no que o melhor possa vir ao nosso encontro. E isso aí vem da nossa necessidade de controlar as situações, típicas do nosso ego, que é o nosso eu inferior, né? Nosso eu instintivo, nosso personagem aqui. Estamos deixando, para quem não sabe, a gente é dotado de, vamos dizer, é uma classificação para ficar fácil de entender. O eu inferior, que seria o nosso ego, é esse instinto de sobrevivência, e o nosso eu superior, que é o nosso eu que se conecta com o nosso espírito, ou seja, com a nossa porção espiritual, com a nossa conexão com Deus. Tá? E a gente é formado pelo corpo físico, mente, emoções e espírito, né? Então, somos esses três. E normalmente a mente é a intermediária do corpo físico com o espírito, com a nossa consciência, tá? Normalmente não, ela é a intermediária. Bom, devemos saber que tudo que acontece em nossas vidas são lições que necessitamos aprender para subir mais um degrau na nossa evolução pessoal. Um grande segredo dos sábios que já estiveram na Terra é estar o máximo de tempo possível no estado de presença. Eles ensinam que só existe o presente. Há muitas formas de exercitar isso para se manter neste estado. Uma delas é a gratidão por tudo que acontece em nossa vida, pois aceitamos o presente como ele vier e não fugimos para o passado ou o futuro, com os inúmeros e se eu tivesse feito isso, e se eu tivesse feito aquilo, e se eu conseguisse aquilo, né? E se eu tivesse feito aquilo, a gente vai lá para o passado, e se eu conseguisse aquilo, lá no futuro, aí a gente não está no presente, e a gente não consegue realizar nossos desejos. Outra forma de se manter no estado de presença é através das inúmeras técnicas de meditação que existem. Hoje eu vou dar uma explorada nesse assunto, porque meditação é algo que até a própria palavra já atrapalha as pessoas no inconsciente coletivo, tá? Ela já é distorcida, ela é cheia de hologramas. Por quê? Hologramas negativos, de seres que não querem, os donos da matriz de controle. Por quê? Porque ela liberta. Quando tu te conecta com o teu ser através do silêncio, só que meditar existem várias formas. Então não é relaxamento. Agora depois eu vou explorar sobre esse assunto. Então aqui diz, existem inúmeras técnicas de meditação para a gente se manter no estado de presença. Tá sem som? Manu, tá ouvindo agora ou não? Sim ou não? Tá ouvindo? Não tá ouvindo? Dá um ok aí, vê se tá ouvindo. Por favor. Ah, tá, ok. Então o que será? Será que era alguma coisa aí? E não tá ouvindo desde o início? Depois eu vou ter que rever isso aí. Então, se não tiver saído som até agora, eu já falei nem sei quantos minutos, eu vou ter que gravar novamente. Não tem problema. Vamos gravar de novo. Tá? É que quando a gente começa a falar algumas palavras-chave aqui no Instagram, YouTube também, ele corta e aí para de sair o som um tempinho, fica um tempinho em silêncio. Então, meditação é uma delas. Eu falei várias vezes e aí já atrapalha tudo. Por isso, então eu vi isso aí. É justamente isso aí. Quando a gente fala algumas palavras, eles cortam.
Isso aí a gente já tá com. Para vocês verem o quanto a gente é, tá? Monitorado. Bom, ah, através do Ho Oponopono, da identidade própria, limpando todas as memórias com esses que dominam essa ferramenta aí, né? Limpando as memórias através do amor incondicional, através do todo, do Criador. Gratidão, eu te amo. Beleza, vamos embora. Para quem quer entender mais um pouco sobre o Ho'oponopono da identidade própria, a técnica raiz mesmo, não é esse já que já veio distorcido para cá para o ocidente, é uma técnica raiz, Kahuna. Entre em contato, nós temos uma equipe, um grupo de prática, estudo e prática online, tá? É todas as quartas, às 21 horas. Bom, então vamos voltando aqui. Existem inúmeras técnicas de medir a ação. Porque com elas nos tornamos mais atentos e conscientes. Assim percebemos com mais facilidade quando a mente quer se desviar do momento, do aqui e agora. Ok? Apenas lembrando que nosso presente é fruto do nosso passado. E nosso futuro é o que vibramos e emanamos para o universo no presente. Então, o que a gente está vivendo agora, tudo são consequências do nosso passado. Então, às vezes é isso aí. Às vezes não. Sempre quando a gente quer criar um novo futuro diferente desse nosso presente, a gente tem que começar a vibrar diferente aqui no presente. Tá? E não esperando que aconteça e aí eu vou mudar. Não existe isso. Isso é uma ilusão. Tá? Então, quando eu quero um futuro diferente, então eu já começo a vibrar diferente agora. Já começo a vibrar o mais próximo desse futuro que eu quero. Começo a fazer as modificações necessárias. Tá? Porque quando a gente chega até aqui, nós somos um reflexo do nosso passado. Tudo que a gente aprendeu no passado é o que nós estamos usando aqui. Mas, às vezes, o passado que a gente teve não é o futuro que a gente quer. Então, por isso que a gente tem que fazer essa limpeza, essa transmutação de crenças, mudar paradigmas para conseguir realizar, né, o que a gente deseja. Bom, então, portanto, só nos resta o presente. Foi o que eu escrevi aqui na quinta lição, das 11 lições que eu aprendi do Brasil ao Chile. Então, a única forma de realizar nossos sonhos é nos libertarmos das crenças e traumas do passado que ainda estamos muitas vezes carregando e vibrar no presente tudo aquilo que quisermos desfrutar no nosso futuro, como se já houvéssemos alcançado. Uma técnica que eu utilizei por todo o percurso do Brasil ao Chile foi a meditação biocinética, que é um método desenvolvido por mim, que é uma forma de meditar ativa, no caso, é caminhando. Tá? Foi uma técnica desenvolvida por mim, que eu recebi numa meditação há muito tempo atrás, que ela é desenvolvida justamente para pessoas ansiosas que não conseguem sentar para meditar. E eu já tive esse problema e quando surgiu essa técnica eu comecei a praticar e quando eu fui ao Chile eu pratiquei muito. Eu caminhei em torno de 450 quilômetros. O resto fui de carro. Mas então deu para praticar, né? E é isso, pessoal. Incrível, né? Os boicotes da nossa mídia. Quem quer ver algo bem embasado mesmo por pessoas de dentro do sistema, olha no Netflix o documentário O Dilema das Redes. Eu não sei ainda como é que está ainda lá. Como é que não tiraram. É algo feito pelos caras que são de dentro dessas empresas e eles acabaram saindo e ficaram um pouco apavorados e fizeram esse documentário, tá? Hoje a gente já teve uma prova e essa prova, Manu, eu já tive várias vezes, tá? Eu já tive várias vezes em outras lives, em alguns assuntos
que a gente sabe que não pode falar muitas vezes. Uma, duas vezes já é o suficiente para eles começar a cortar. Bom, até me perdi no que eu ia falar desse. Eu acho que o objetivo é esse aí. Então a gente falou sobre estar no momento presente, né? Estar conectado com isso. E a energia da gratidão. E aí quando a gente se pega naquela história, e se eu tivesse feito assim? Então aí tu tá lá no passado. Isso aí não resolve, porque tu já fez do outro jeito. Então o que resolve é, na próxima vez, quando aparecer aquela situação, tu fazer diferente. Porque é sinal que tu aprendeu uma situação com alguma coisa do passado. Tá? É centralizado. Então não adianta ficar remoendo o passado, não adianta ficar se culpando, porque isso não resolve nada e, inclusive, atrai mais e mais situações, porque tudo que a gente emana para o universo acaba voltando, mais cedo ou mais tarde. Então, quando eu estou vibrando nessa energia, acaba atraindo situações também desagradáveis, né? Por quê? Porque eu estou vibrando na culpa, estou vibrando no medo. Então, outra coisa que é importante, que a gente também falha muito, quando a gente teve uma experiência traumática no passado, aquilo, a gente tem que. O nosso ser, o nosso ego fica traumatizado, fica com algumas marcas, o nosso emocional fica machucado, etc. E a gente, quando vai. Por isso que precisa ser limpo, por isso que precisa um tratamento terapêutico, ou até mesmo através de internalização, quem pratica sozinho, não precisa ser através de outra pessoa. Tem que limpar aqueles traumas, aquela sujeira que ficou. Por quê? Porque senão a tua mente te direciona, quando vem uma situação parecida com aquela, ela te direciona ao trauma. E aí tu fica com medo. E aí tu não age como tu gostaria de agir, tu age pelo medo. Então, ou seja, eu tive um trauma com homens lá quando eu era adolescente. Aí quando tu vai de um relacionamento, quando traz alguma situação que lembra aquele primeiro trauma, tu já não age de uma forma espontânea, já não age de uma forma natural, tu já cria uma barreira de medo, uma barreira de proteção, tá? E isso acontece muito em todas as situações. Eu usei exemplo de homem, mas é em tudo. É no trabalho. Então, por isso que a gente não pode ficar. Então, a gente tem que ter bem claro na nossa mente que as nossas experiências do passado, gravem essa frase que eu vou falar. As experiências do passado não determinam as minhas experiências do futuro. A não ser que você deixe. E é muito fácil cair nessa armadilha e deixar, tá? Então, não quer dizer que irá acontecer de novo porque aconteceu lá no passado. Existem algumas crenças, não, quando acontece isso, é sempre, isso aí já se cria um paradigma, né? Quando comeu melancia e tomou tal coisa, deu. É diarreia, né? Aquelas coisas são crenças, tá? Então, isso já é uma pré-concepção. Uma crença é algo já pré-concebido. Então, o teu ser acredita naquilo. Então, o que aconteceu lá no passado, se uma vez a pessoa comeu melancia, tomou leite e teve uma diarreia, não quer dizer que todas as pessoas que comerem vão ter, a não ser que elas acreditem. Então, as experiências do passado não determinam as experiências do futuro, tá? O que determina as experiências do futuro é o que tu acredita no aqui e agora. Isso determina, tá? Não sei se ficou claro a mensagem que eu quis passar. Então, a gente não pode ficar... e se eu tivesse feito diferente? Cara, tu fez o que tu sabia naquele momento. Nossos pais fizeram o que eles sabiam. Nossos pais deram o que eles tinham. Eu queria mais amor, não recebi amor. Cara, teu pai e tua mãe, eles deram o que eles tinham, o que eles receberam. Se eles não deram mais é porque eles não conseguiam dar mais. Chegaram no limite, tá? Isso em todas as situações. O que mais que eu gostaria de falar? Ontem comentei bastante, falei... Ontem ou antes de ontem, não lembro quando é que eu... foi ontem. Falando das questões, dos paranormais, as pessoas gostam de ver fenômenos paranormais, escutar pessoas, depoimentos. Cara, os fenômenos paranormais não definem a espiritualidade, tá? Quem está buscando espiritualidade de verdade, ou seja, vivência espiritual, ou seja, crescimento, tá? Se reconhecer como não só corpo físico, mas se reconhecer que eu sou algo além disso, bem maior que isso, inclusive.
Então, não é através só de fenômenos. Os fenômenos são eventualidades, tá? Então, pessoas que ficam só buscando fenômenos, que não sei o que o cara materializou, que eu falou com Grey, com Zeta, com não sei, cara, com raças extraterrestres pleiadianos, não vai atrás disso. Porque extraterrestre ou não extraterrestre, espírito de luz, não fala com quem está vibrando baixo, tá? Então a pessoa acha que está se contatando com um pleiadiano e não sei o que lá, ela vibra lá nas emoções mais baixas, lá, tipo, todo o tempo. A vibração dela é medo, culpa e um monte de coisa. Cara, eles não vão dar ibope para a pessoa que está nessa vibração, tá? Então, não vai atrás, não é só fazer um curso, não é só fazer uma meia dúzia de meditação que as coisas, que é assim. Não é assim não. Cara, a conexão espiritual ela não é feita de fenômenos. Então essas roupagens, esses enfeites, nomes, características, raça tal, raça... Cara, isso não define nada. Isso é a roupagem, cada um bota a roupa que quer e diz que é tal coisa. Mas o que manda é a vibração, tá? Então, não se enganem com cursos, não se enganem com fenômenos paranormais, que tem muita gente se enganando aí e sendo enganada também. E às vezes nem é por maldade, é porque achou que era por aí o caminho. Tá? Eu falei bastante sobre isso na live de ontem, depois eu vou colocar no YouTube. A espiritualidade me deu há dias que ela já vem me falando para falar sobre isso aí. Porque tem muita gente sendo enganada e muita gente enganando, tá? Consciente ou não importa. Estão sendo enganados e estão enganando também, tá? Então não se prenda a fenômenos. Espiritualidade é autoconhecimento, tá? E autoconhecimento é querer cair para dentro de si mesmo e se olhar sem filtro. Se olhar e se aceitar, né? E se olhar e não se aceitar, não é autoconhecimento, tá? É olhar e aceitar, bom, isso aqui está dentro de mim e eu quero diferente disso. Quero mudar isso aí. Bom, então o que eu preciso fazer para mudar? E aí começa a ter pensamentos, sentimentos e ações diferentes, tá? Então, como eu disse, mediunidade, todo mundo tem, uns mais exacerbados, outros menos, mas mediunidade sem autoconhecimento é um instrumento das trevas, é um tiro no pé, tá? As pessoas às vezes têm várias... E é muito fácil ser enganado por entidades negativas. Por quê? Porque eles vão ali e pegam uma pessoa que tem uma mediunidade mais aberta. Só que ela não buscou autoconhecimento, a ética dela ela ainda oscila muito na dualidade, né? O grau de dualidade dela é muito grande. E aí ela pega, encosta um quiumba ali e diz, tal coisa vai acontecer. Dependendo do quiumba com bastante conhecimento, eles acessam muita coisa. E aí chega e diz, tal coisa vai acontecer, não sei o que, ele dá 2, 3 acertadas, né? E a pessoa já acha que é o mentor. E ela já segue, que o meu mentor é isso, que o meu mentor é aquilo, não sei o que o meu mentor é ele, vai lá e diz que ele bota uma roupa de pleiadiano e diz que é pleiadiano. E tá dando risada da tua cara. Então, cara, isso aí a gente lida com isso todo dia, tá? Com esse tipo de entidade, com esse tipo. Então, não é pra... Não, tem que trabalhar o autoconhecimento, tem que cair para dentro, não é ficar acreditando em roupagem, tá? Roupagem de extraterrestre, fulano lá canaliza não sei quem, canalizar, qualquer um canaliza tudo, é muito fácil, tá? É muito fácil. Cara, eu não lembro, acho que eu nunca falei até aqui, algum dia eu falei aqui que eu tô canalizando tal coisa, o quê? Que eu tô fazendo uma live canalizada, não precisa falar isso. O Hélio Couto lá, é a mesma coisa, ele não falava sobre isso. Claro, quando eu vi ele já estava falando, a entidade, estava falando por ele já estava falando em terceira pessoa, mas aquilo ali, cara, não há necessidade de a gente ficar expondo, porque não importa, não importa quem está falando o negócio.
O que importa é a mensagem que está sendo dita. Não é muito fácil eu pegar e dizer que estou canalizando Sananda. E vai chamar atenção no canal e no perfil do Instagram. Mas isso aí, cara, isso aí é um... Porque muitos estão fazendo, é muito fácil fazer isso. E é muito fácil ser enganado através disso. Então, não estou dizendo que é errado quem faz de verdade, quem realmente está... que é um missionário, que segue um propósito, que segue a sua espiritualidade, que tem ética, que tem moral. Então tem muitos canalizadores bons, mas a grande maioria não. A grande maioria é papo furado, tá? A grande maioria é papo furado. Porque não tem gradiente de confiabilidade suficiente para sustentar uma energia dessa. Então isso precisa ser testado, isso precisa ter... e às vezes a pessoa acha que não é assim que funciona. Só ter mediunidade é muito fácil. Como eu digo, incorporar e girar no terreiro é muito fácil, né? Tudo isso é uma coisa mais simples, fácil. Pega uma pessoa que nunca incorporou, ele vai com um mestre bom, com um médium bom e um guia encostado ali, faz a pessoa incorporar ali na hora, qualquer um. É pouquíssimos que não vão incorporar. Isso é... Então é muito além disso, tá? Então, mas duvido, eu não sei. Cara, pouquíssimas pessoas que não vão, tá? Por quê? Porque dependendo da vibração, tu vai ali e faz acontecer. É um movimento energético, se faz acontecer. Então, por isso que não pode se prender aos rótulos, não pode se prender às roupagens. É autoconhecimento. Tem um grande número de pessoas com a mediunidade já sendo aflorada por causa desse movimento planetário, só que a maioria está perdida, nunca buscou autoconhecimento, né? E a maioria acaba se atrapalhando, né? Claro, e acaba tendo problemas diagnosticados pela medicina como doenças, né? E é só um desequilíbrio de energias, é um desequilíbrio dos chakras, né? Os chakras bem, às vezes, bloqueados, às vezes excitados demais. Então, vamos buscar um conhecimento. Tem informação na internet de qualidade, tá? Só que a informação de qualidade não é a gente ficar vendo reels, stories. Isso aí não traz transformação, não traz base de conhecimento, tá? Isso aí são chamadas. A base de conhecimento é olhar um vídeo profundo, alguém falando profundamente de tal assunto, né? E aí tem que buscar, não achei, não sei em quem confiar no YouTube. Cara, vai atrás de cursos, pessoas que já estão com carreira, experienciando bastante coisa, que já tem, né, resultado, que já praticam, porque tem que ter prática. Espiritualidade é prática, né? Teoria é bem pouco, mas é prática. Claro que a teoria é importantíssima, né? Mas a espiritualidade em si necessita muita prática. E se aliar à teoria, melhor ainda. Né? Melhor ainda. Aí fecha todos. Aí fecha todos. Só a prática às vezes fica limitado. Às vezes não. Acaba ficando limitado. Tá? Então é o momento da era da informação. E a gente não pode mais ficar sem explorar os conhecimentos. Né? E o autoconhecimento principalmente. Beleza, pessoal? Falei sobre a quinta lição que aprendi do Brasil ao Chile. Falei sobre um monte de outras coisas. E aí eu ia explorar o assunto meditação, mas como começou a cortar aí, eles não gostam que fale sobre esse assunto, eu nem vou falar hoje. Tá? Vou ter que arrumar outro nome para falar que não fique cortando a live. E a gente vai falando sobre esse assunto com mais focado só nisso aí. E vou trazer uma nova visão, porque é muito mistificado, as pessoas acham que isso é relaxamento, e na verdade não é relaxamento, é um processo ativo. Tu precisa de um pouco só de relaxamento para começar, mas é um processo ativo, é consciência, é presença, tá? Relaxamento é outra coisa, não é botar musiquinha e ficar relaxando, aí é outra coisa, aí é relaxamento. Ajuda.
Mas a arte de meditar é estar consciente, porque é conectar com a tua parte aqui, ó, coração, teu espírito. E aí tu conecta com a fonte. E aí vem as inspirações. Aí vem os conhecimentos, a criatividade. A gente acessa um mundo onde vem a criatividade, onde os artistas exploram muito esse lugar, tá? Essa conexão. Então, os artistas, querendo ou não, são grandes meditadores, mesmo às vezes sem saber, né, na teoria o que é. Mas posso dizer para vocês que a arte de meditar pode ser feita até lavando uma louça, limpando uma casa, como eu disse, caminhando, que é a biocinética, né? De várias formas, tá? De várias formas. Como eu gosto de fazer aquelas dinâmicas do Osho, meditação dinâmica, com criança também, que é bem ativa, é forte, tá? Então, existem inúmeras ferramentas. Dependendo do público, depende do objetivo também, tá? Do preparo. Então, é muito variável. Beleza, pessoal? Gratidão. Fiquem com Deus. E nos falamos amanhã. Eu falo com vocês de novo. E lembre-se que dia 16 vai ter o nosso relançamento lá no shopping, na Livraria Vanguarda, às 19 horas, relançando o livro Sair para uma Caminhada e as 11 lições que aprendi do Brasil ao Chile. Tá? E a gente vai estar lá batendo um papo, comendo um salgadinho e conversando. Valeu, grande abraço, fique com Deus.